Boas pessoal, bom dia, André Oliveira, canal brasileiro na Europa. Obrigado por você abrir mais esse vídeo e se chegou agora no canal, inscreva-se para mais conteúdos, tá? Lembrando, hoje é terça-feira, amanhã quarta-feira, 19 horas, horário de Brasília. Vamos ter nossa super live com o Dr. Leonardo, a segunda live explicando sobre a parte tributária entre Brasil e Portugal. A primeira live foi muito bacana, 140 pessoas mais ou menos. Ele tirou muitas dúvidas e como são centenas de dúvidas, não dá para tirar em uma hora de live todas, né? Então marcamos uma segunda live para amanhã. Eu acho que é extremamente importante você estar presente nessa live e chamar os amigos, tá? Sempre no YouTube, canal Brasileiro na Europa, esse canal aqui, beleza? Bom, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre essa questão dos imóveis. Muita gente está perguntando como é que estão os preços dos imóveis em Portugal, tá? A questão aqui é o seguinte, pessoal, nós tivemos um grande boom nos preços, quem acompanha o canal há um tempo sabe, em 2017, 18, 19, 20 também, mas a pandemia deu aí uma brecada no preço de leve, e agora 22, 23, estabilizou um pouquinho, algumas regiões o preço caiu, alguns imóveis caíram, mas caíram muito pouco, né? Foi mais uma pressa, olha a chuvinha, ó. Foi quase que uma estabilizada de preço, ou seja, imagina, um imóvel que estava 250, passou para 235, porque a pessoa tinha alguma pressa. Então, o que está acontecendo agora? Agora o que eu sinto os preços estão ainda se mantendo levemente baixos, não está subindo tanto. As taxas de juros começaram a cair agora, né? Nós estamos com taxas de juros aí muito abaixo do que estava antes, chegamos a quase 5% ao ano, mesmo assim para o Brasil é muito bom, né? Agora estamos aí a 3,5% ao ano, o que vai fazer com que daqui a pouquinho, vocês vão ver, quando bater 2,5%, os portugueses no geral que estão à espera que a taxa de juros melhore, vão voltar para o mercado, porque os portugueses o que fizeram? Quando a taxa começou a subir, eles não estão habituados. Para nós brasileiros, que temos taxa de juros altíssima no Brasil, 5% para você comprar um imóvel na Europa, para você alocar o seu dinheiro em euro, é bacana, né? É uma oportunidade, né? Para eles, para a Europa no geral, é alto. Então, muita gente que queria vender seu imóvel e comprar outro imóvel, aguardou para quando os juros voltassem a cair. E começou a cair. Então, eu acredito que logo, muita gente vai voltar para o mercado, ok? O que vai acontecer? Os preços tendencialmente, né, vão subir, porque o número de construções novas em Portugal não se alterou muito. Aliás, existe um dado estatístico que eu até coloquei no meu Instagram um tempo atrás. Está no meu Instagram lá. Que nos últimos 20 anos a curva é completamente para baixo, né? Ou seja, a estatística é para baixo. O número de construções novas, a demanda aumentou muito e novas caiu, né? Ou seja, os construtores estão construindo menos, ok? Então, isso vai refletir, obviamente, no preço. Então, o que eu acho? Eu acho que agora, ainda esse ano é uma oportunidade de compra, né? Há muitas regiões que você encontra, por exemplo, T2, T3, a volta dos 150 a 300 mil, ok? A 250 mil. Eu, por exemplo, essa semana passada, como eu já expliquei aqui no canal, eu não consigo atender, André, tá? Eu tenho minha equipe, mas André, não consigo atender mais que 3 clientes por mês, né? Na verdade, uma compra de imóvel dura em média 2 meses a 3 meses. Todo o processo de financiamento, encontrar o imóvel, fechar do zero à escritura, dura 45 dias, 2 meses, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Então, eu não consigo pegar mais que 3 clientes nesse período, ok? Mais ou menos isso, tá? E na semana passada eu iniciei um novo cliente, o target dele é 250 mil, e como ele trabalha remoto, né, é um nômade digital, então a ideia foi buscar imóveis dentro desse valor, nas melhores regiões possíveis, né? Então foi o que eu fiz, né? Claro que eu peguei o perfil dele, ele tem 2 filhos, é nômade digital, a idade de um dos filhos é 12, o outro é 9, então
tudo isso vai em conta. Não é só encontrar um imóvel, pessoal. Não adianta só você pegar lá no Idealista 250 mil e apertar o botão. Você vai perder seu tempo. Porque você tem que encaixar toda a tua realidade, a tua vida, né? A escola, que tipo de infraestrutura você quer, se você quer perto mais no campo, se você quer na cidade, se você precisa de alguma coisa especial, imagina, sei lá. Você pode, infelizmente, ter na família alguém que precisa de um atendimento hospitalar semanal ou um centro de saúde. Então, tudo isso encaixa-se na pesquisa para você, diante de um preço, como foi esse, 250 mil, né? Fazer a procura na melhor cidade possível por esse valor. Então, o que eu tenho sentido é, o ano passado e o ano retrasado, estava muito difícil conseguir bons imóveis na faixa dos 200 mil. Estava muito difícil. Agora, já pronto, né? Porque novos, nós temos aqui muitas opções em planta, ok? Quem quiser imóveis em planta, até para fazer investimento, nós temos opções. Agora, já imóveis para você entrar e viver, o ano retrasado foi muito difícil. Agora eu sinto que já começa a aparecer muita coisa interessante, muitos imóveis interessantes na faixa dos 200, 220 mil. Claro que não será, obviamente, dentro de Lisboa, de Porto. São regiões mais à volta, como por exemplo Bom Barral, Abrantes, sei lá, mais para baixo para o sul também, Palmela, enfim. Há muitas regiões que Santarém, por exemplo, também está aparecendo muita coisa, que eu estou buscando para esses meus clientes. Então, o mais importante aqui, né, se você vai fazer esse trabalho sozinho, eu entendo, é você saber encaixar, né, se você conhecer o país direitinho, né, você saber encaixar o preço de acordo com o teu perfil de vida. Isso é o mais importante. Não sabendo, quiser a nossa ajuda, né, o importante, obviamente, é eu entender quem é você, o que a sua família pretende, e aí sim buscar o imóvel no valor que você realmente procura, tá bom? Existe sim muitas opções, tá? E o que eu acho que também tem acontecido, o que é interessante também a gente pensar, é que muitas vezes o brasileiro, ele não entende que uma cidade como essa aqui, com 49 mil habitantes, né, é espetacular, né? Caldas da Rainha tem uma infraestrutura assim que é incrível, desde shopping, vários supermercados, tem mais que 10 supermercados diferentes, né? Na cidade em si, nem estou falando na volta, né? Atenção. Estou falando mesmo a cidade de Caldas da Rainha, né? Não estou falando todo o concelho. Praia, campo, temos parques, escola pública ótima. Então, de forma geral, eu diria que, sei lá, 85% do país, de Portugal, é isso, entendeu? Você tem cidades pequenas com 60 mil habitantes, 50 mil habitantes, que são excelentes. E aí, às vezes, o brasileiro vai fazer pesquisa, eu sei porque já me aconteceu isso com clientes meus que fecharam comigo a assessoria. Pô, André, eu estava desesperado, eu só encontrava cidades de 50 mil habitantes e no Brasil, infelizmente, cidades como essas quase sempre não tem infraestrutura, né? Você tem ali a igreja, um Bradesco e no máximo um posto de gasolina, né? E a delegacia, né? Enquanto que Portugal, eu diria que quase todos os lugares você tem. E é muito interessante, pessoal, porque mesmo quando você vai para vilas e aldeias, né, é incrível, né? É incrível a infraestrutura que essas localidades têm, entendeu? Então, eu acho que não deve ser um medo seu procurar imóveis em Portugal. Eu acho que é muito mais fácil você encontrar um imóvel bom em Portugal, numa região boa, do que no Brasil, sem dúvida nenhuma. O Brasil, você tem que saber muito bem aonde você vai alocar o seu dinheiro, por uma questão também de segurança, uma questão de investimento, infraestrutura. Nem todos os lugares têm infraestrutura. Quase todos os lugares, muito poucos lugares têm segurança, enquanto que aqui é ao contrário. Eu diria que, na minha cabeça, rapidamente, eu diria que 3 ou 4 lugares do país todo, eu teria que ter mais atenção para encontrar um imóvel para um cliente em relação à segurança. O resto, o país todo é ótimo, né?
enquanto que no Brasil é o contrário, né? Você faz o pensamento ao contrário. Bom, eu tenho só, sei lá, 10 cidades, ou 8 cidades, ou 5 cidades no Brasil todo, infelizmente, que eu posso fechar os olhos e ir para lá, que é um pouco mais seguro, tá? Então, é completamente diferente você procurar imóveis em Portugal e você procurar imóveis no Brasil. Não tem nada a ver. Então, não dá para você refletir a mesma ideia em lugares diferentes. São lugares completamente diferentes e eu recomendo você pesquisar mais, tá? Uma outra dica que eu posso dar importante para vocês que estão à procura desse tipo de investimento, né? É a questão também toda contratual. Apesar das coisas serem similares com o Brasil, né? Você tem um imposto de transmissão, você tem, no Brasil acho que não tem imposto de selo, você tem um contrato que é o chamado CPCV, no Brasil tem um outro nome, você tem um imposto municipal, sim, é parecido, mas há situações jurídicas que são completamente diferentes. Então, uma dica que eu dou para vocês, pessoal, se vocês vão fazer essa compra sozinhos, totalmente sozinhos, sinceramente, que eu não recomendo. Só se você conhecer muito bem o país, você está habituado com contratos, você conhece mesmo bem, você sabe as regiões todas, e aí tudo bem, aí acho que legal. Agora, se você conhece muito pouco de Portugal, fazer tudo isso sozinho, bom, a dica importante no mínimo, contrate um advogado para te ajudar nas questões do contrato. Porque o CPCV, eu digo sempre nas lives isso, o CPCV, o contrato de promessa, compra e venda, sem dúvida nenhuma, o momento mais importante de toda a negociação. Ok? É o momento mais importante de toda a negociação. Tá? Vou dar um exemplo bem fácil para vocês. Ó. Já me aconteceu umas 4 vezes isso. 5 vezes. Aliás, teve uma que, assim que aconteceu, eu contei numa live. Vamos lá. Muitas vezes as pessoas ignoram o CPCV, o contrato de promessa, compra e venda. É um contrato que diz que quem está vendendo se compromete a vender, se ele desistir tem que devolver o dinheiro em dobro, e se você que está comprando não finalizar a compra, você tem que devolver, você perde a entrada, você perde a entrada, tá? Geralmente são 10%. Então imagina, um imóvel de 300 mil, você deu 30 mil euros de entrada, se você não fechar a compra, você perdeu a entrada. O que acontece? Muitas vezes, quando as pessoas fazem financiamento bancário, a gente acha que o imóvel vale um valor, tem um valor, né? Isso aconteceu há pouco tempo atrás, eu contei numa live, do imóvel que nós fomos buscar ali perto de Coimbra, em que a família que estava comprando, até no último momento, ficou muito em dúvida se deveria comprar ou não, porque acreditava que o valor que estava pagando era superior ao que ele valia. E eu disse, na minha opinião, temos que mandar lá o banco fazer a avaliação, como é óbvio, não sou avaliador, mas pela infraestrutura, a moradia, a casa estava em frente a um hotel rural, tudo bem que é um lugar afastado, é verdade, mas havia infraestrutura ali à volta, não era assim tão afastado, e acreditava-se que o imóvel não valia aquilo que estava sendo comprado. Tanto que nossos clientes chegaram muito perto de desistir. Eu falei, não, vão até o final que eu acho que vai ser um bom negócio. É claro que nessas situações, gente, é só a minha indicação, a responsabilidade é sempre da pessoa, como é óbvio, né? E o que aconteceu? Quando o banco foi lá, eu vou explicar para vocês os valores. O imóvel foi comprado por 105 mil euros, ok? Uma moradia com, se não me engano, 4 quartos. Bem afastado, junto a Coimbra, tá? Bem rural, ok? Quando o banco foi lá, o banco avaliou o imóvel em 140 mil euros. 140, ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você comprou um imóvel, já comprou um imóvel com um valor superior ao que ele vale. Quase 40 mil, quase 40%. Você colocou um valor em investimento e do dia para a noite, praticamente, o teu dinheiro aumentou 35%, 40%. É isso que aconteceu, tá? O que acontece? A nossa sorte é que
sorte barra, né? Isso, a sorte também vem de preparação, eu insisti muito para isso. A sorte preparação é que nós tínhamos um CPCV. O que eu acho que ia acontecer? Assim que o dono da casa soubesse, né, que fosse informado que a casa valia 140 mil, ele estava vendendo por 105, o que é que vocês acham que ia acontecer? Ele ia desistir do negócio. Não tinha nenhum documento que obrigasse ele a fechar o negócio. Ok? Então, o CPCV, isso é só um exemplo de, sei lá, de 20 ou 30 coisas que são extremamente importantes. Tá? Então, volto a dizer, vai entrar nessa empreitada de comprar um imóvel em Portugal sozinho? No mínimo, contrate um advogado para te ajudar com um contrato de promessa, compra e venda. Um advogado especializado em imobiliário em Portugal. Ok? Senão, você vai contratar teu amigo no Brasil que não conhece as leis portuguesas, é complicado, né? Beleza? Indicações, dicas que eu posso dar para ajudar vocês, tá bom? Logicamente que eu estou aqui para ajudar. Quem precisar do meu serviço, pode falar comigo, eu ajudo em todo o processo, do zero à chave. Mas entendo que existam pessoas que acreditem que conseguem fazer sozinho. Então, a função do meu canal, aqui o canal é conteúdo gratuito. Lógico que o meu trabalho é meu trabalho, existe uma prestação de serviço, existe um valor a ser pago. E é por isso que no canal eu entrego muita informação e conhecimento gratuito, tá? Mas é importante você entender aí todos os pormenores aqui da situação, tá bom? Um abraço, pessoal, até amanhã, estou na live às 19 horas, horário de Brasília. Valeu!